mais um episódio do podcast Expertise Contando Histórias nesse mês que é o mês das mulheres, é o mês de março, o mês onde se comemora o Dia Internacional das Mulheres. Eu tenho o privilégio, a honra de estar aqui para bater esse papo com Val Savafé, a mulher mais maravilhosa da minha vida, a minha esposa. E eu tenho certeza que vai ser um papo maravilhoso. Não saia daí, fique do início ao fim, viu? Amor, ou melhor, Val Savafé, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. É uma honra estar aqui com você. E eu queria começar como normalmente eu começo. Quem é Val Savafé? Fale um pouco sobre você. Primeiro, quero agradecer o convite. É muito bom estar aqui com vocês. Eu sempre ouço podcast, ouço falar, acompanho dos bastidores e é um prazer estar aqui também, participando junto com você. Obrigada pelo convite mais uma vez. Quem é Val Savafé? Val Savafé é uma mãe, esposa, dona de casa, mãe de pet, veterinária e decoradora. Olha, que legal, tantas coisas, hein? Tá certo. E como é que começou essa ideia de empreender? O que te levou a empreender? Eu acho que é aquilo que leva todas as mulheres a querer ter sua independência financeira, muitas vezes também ajudar seu esposo, outras vezes é ter mais disponibilidade realmente de poder fazer outras coisas além daquele mundinho só da casa, as coisas da casa. Então, assim, o empreender começa por esse caminho. Legal. E por que escolheu a decoração? O que mexeu com você? O que te... Sabe, qual foi o visgo da decoração? Por que ser decoradora? Eu acho que eu já gostava de decoração desde muito tempo. Eu acho que desde adolescente. Eu sempre gostei de fazer uma mesa posta, mesmo quando não tinha assim muitos itens para fazer uma mesa posta. Sempre gostei de festas, de decorar festas. Então, assim, mesmo naquelas festinhas da família, sempre dava um jeito de colocar uma florzinha, colocar uma toalha. E acho que isso aí vem de muito, muito tempo. E quando você faz a decoração, quando a decoração está sendo trabalhada, como é que é esse processo? O que passa na sua cabeça? Qual é o sentimento? O que você quer transmitir no momento que você está fazendo uma decoração, elaborando um projeto de decoração? Quando você vai elaborar um projeto de decoração, a primeira coisa é você saber que tipo de evento que você vai decorar. Se você vai decorar, por exemplo, um casamento, primeiro você vai ter o contato ali mais forte com o seu cliente, com a noiva principalmente, para saber quais são os gostos dela, qual o estilo dela, qual o estilo de casamento que ela vai querer. E aí, a partir daí, você desenvolve um projeto, seja com flores, seja com outros materiais, e daí por diante você monta uma decoração, você cria uma história. Então, um casamento ou um evento, um aniversário, geralmente eu procuro contar uma história. A história daquela pessoa. Por exemplo, é um aniversário de uma pessoa que está fazendo 50 anos. Então, o que aconteceu na vida dessa pessoa? Então, a gente conta uma história. A gente vai procurar saber o que essa pessoa gosta, quais são os hobbies dessa pessoa. E, de repente, a gente acrescenta ali no meio da decoração, mesmo que discretamente, esses pormenores ali. Né? Se aquela pessoa gosta de vinho, por exemplo. Então, a gente procura inserir ali naquele contexto algo relacionado. Se é uma mulher que gosta muito de flores ou se ela gosta de joias. Então, a gente vai preparar um cenário contando aquela história. E, claro, que o cliente ele tem sempre a escolha, né? É dele sempre a escolha do tipo de decoração. Mas, assim, quando o cliente já tem algo pronto, a gente vai ajudar o cliente a
fazer com a ideia que ele tem o melhor. Então a decoração vai realmente transparecer aquilo que a pessoa é e o que a pessoa quer daquele momento. Então, quando você fala de contar uma história, logicamente, eu já conectei aqui ao nome do podcast, Expertise Contando Histórias, é como se você fosse, de fato, buscar conhecer um pouco mais a pessoa, para que ela possa sentir e perceber na decoração que uma história sobre ela está sendo contada. Pelo menos uma parte dessa história está sendo contada, seria isso? Isso, exatamente. Então, assim, a gente vai contar a história daquela pessoa através daquela decoração. Uma noiva, por exemplo. Uma noiva que ela é mais minimalista, por exemplo. A gente vai contar a história da vida daquela noiva ali, até a chegada naquele momento, com detalhes que vão... cada detalhe vai contar uma parte daquela história, daquela pessoa. Legal. Se é um evento corporativo, a gente vai contar a história daquela empresa, daquele momento, daquele evento. Uhum. E aí a gente vai construindo um projeto para poder chegar no dia daquele evento, a pessoa que entrar ali, o convidado que entrar ali, ele vai falar, essa festa é dessa pessoa. Entendeu? Para ter identidade. Com toda a identidade, com certeza. Que sensacional. Então, por exemplo, gente, antes de mais nada, eu preciso aqui não me desculpar, mas fazer uma menção. A gente está em um outro cenário, você pode perceber que aqui a gente tem uma decoração, uma coisa diferente, justamente para também mais uma forma de homenagear as mulheres, né, nesse episódio, que é um episódio especial, e a AVS Experience, que eu não vou falar aqui, mas foi quem promoveu essa decoração. Mas fecha isso aí, vamos voltar aqui. Então, quando você conta a história do cliente, ou aquele momento que você está transmitindo, também para que ele possa se identificar e se sentir parte daquela decoração também. Isso. Por exemplo, hoje aqui, nós temos rosas amarelas. Amarelo é a cor da expertise, amarelo e preto. Isso. Não é isso? Então, como nós já temos a composição de mesa posta aqui com xícaras pretas, o pires amarelo, então tudo aqui conta uma história, né? As flores, então tudo remete à história de vocês, à história da empresa. Legal. Então, não seria interessante que a gente fizesse uma decoração com flores de outra cor? Então, aqui a gente está contando uma história, a história de vocês. Quem chegar aqui que conhece a marca de vocês, que conhece a cor de vocês, né? A cor da marca, vai saber que a gente está contando uma história de vocês aqui. Então, eu posso dizer que a VS também conta histórias. Contamos histórias. VS Decorações e Experiências também conta histórias. Que legal, que bacana. Olha, e quais são os principais desafios que você tem encontrado, primeiro como empreendedora e como empreendedora no ramo de decoração, que você pode destacar? Assim, quais são os principais desafios? O primeiro desafio, quando você já tem o seu cliente, é você entender o cliente e conseguir compreender o que o cliente quer passar para você. Tipo traduzir? Traduzir o desejo, a necessidade dele. Isso. O segundo desafio é captar esse cliente. Essa é uma parte mais difícil, você conseguir captar seu cliente. Como assim? Então, hoje tem sido nosso desafio captar o cliente, mostrar para o cliente aquilo que a gente pode oferecer. Então, o nosso diferencial é esse. A gente não faz simplesmente uma festa, a gente não simplesmente coloca arranjos de flores, a gente está contando a história. O nosso objetivo é contar a história do casal, como a gente já falou aqui, do casal, daquele aniversariante, daquela empresa. Então, o nosso desafio hoje é fazer com que o nosso cliente entenda que quando ele chega até nós, quando ele olha as nossas redes sociais, a gente quer transmitir para ele que a gente não vai simplesmente fazer uma festa, a gente vai contar uma história, a gente vai entregar um sonho que ele o sonho que ele sonhou, a gente vai conseguir realizar.
Esse é um dos nossos desafios. Seria uma coisa personalizada mesmo. Totalmente personalizado. Porque assim, uma festa nunca é igual a outra, porque uma pessoa não é igual a outra. Uma noiva nunca é igual a outra, por mais que o estilo seja o mesmo. Em relação ao estilo, uma noiva pode ser mais minimalista, pode ser mais clássica, mais romântica, mais rústica, mas várias noivas podem ser rústicas, várias noivas podem ser minimalistas, mas cada uma delas vai ter um diferencial, porque são pessoas individuais. Então, esse é um desafio grande também. Desculpa, eu tenho quase certeza que todos os nossos espectadores, ouvintes, sabem o que é minimalista, mas eu não sei. Fala pra mim o que é ser minimalista. Quando a gente fala de minimalismo, as pessoas geralmente acham que é ter pouca coisa. Também é. Mas o minimalismo é traduzido também pela simplicidade. Não simplicidade no sentido de ser pobre ou pueril, mas no sentido de ter... por exemplo, nós estamos usando aqui amarelo e branco. Então, isso aqui é bem minimalista. Por mais que tenha esse amarelo aqui, é minimalista. Seria o mais com menos? É o mais com menos. Com estilo. Ou menos com menos, entendeu? Com estilo. Com estilo. Com estilo e sofisticação. Legal. Então, assim, uma noiva pode ser minimalista, mas ela pode ter muitas flores. Geralmente as pessoas falam assim, eu quero um casamento mais minimalista. Então, eu quero poucas flores. Isso não quer dizer que é minimalista. O minimalismo é você saber... equilibrar. Minimalismo é equilíbrio. Olha, que legal. Minimalismo é o equilíbrio. Isso. Que bacana. Equilíbrio entre muito e o que vai ser aos olhos sofisticado, elegante e necessário. Necessário. Então tá certo. Val, outra coisa que eu queria entender. No ramo da decoração, a gente sabe que existem várias outras soluções, eu vou usar essa expressão até para fazer menção aqui à Expertise Soluções, que compõem, por exemplo, uma festa. Então, quando a gente tem um casamento, vou usar o casamento para a gente dar foco na noiva, para fazer uma ligação com o mês da mulher, para a gente fazer uma conexão bacana. Então, vamos imaginar um casamento. Naquele casamento existem vários outros profissionais, várias outras empresas que vão trabalhar para compor aquilo. Como a decoração ela pode auxiliar, não sei se estou falando uma bobagem, mas vou fazer a pergunta baseado exatamente nesse contexto. Como ela pode auxiliar ou pode interagir com as outras pessoas ou empresas que vão compor a realização daquela festa? Então, a primeira coisa que você olha, pelo menos eu acredito que as mulheres, principalmente, que as mulheres olham quando elas chegam no casamento é o quê? É a decoração. Não é? Porque o buffet vai vir depois, as bebidas também vão vir depois. Então, a primeira coisa que você vê quando você entra ou num espaço de cerimônia ou num espaço de recepção é a decoração. E sabendo que as mulheres são muito detalhistas... Exatamente. Elas vão ver, é a primeira coisa que vai ser notado. A decoração é a alma da festa. Não vou dizer que as outras coisas não têm a sua importância. Tudo tem sua importância, né? A alimentação daquela festa, a fotografia daquela festa vai dizer tudo, que é o que vai marcar, que vai contar aquela história depois daquele evento. Mas a decoração daquele dia é o que vai dar alma, vai dar vida para aquela festa. Então, todos os profissionais que vão estar envolvidos ali, eles têm que estar trabalhando junto. Por mais que seja um evento novo, que os profissionais não se conheçam, no fim eles acabam conversando ali no dia do projeto, durante esse período em que a noiva contrata os serviços, ou o aniversariante, ou a empresa, esses profissionais eles vão trocando ideia para saber qual a cor que vai ser usada, que tipo de luz que vai ser usado, como é que vai ser posicionado os elementos, para que tudo converse. Tudo num casamento, numa festa, num evento corporativo tem que conversar. Tem que ornar. Tem que ornar. Tudo tem que estar conversando e falando a mesma língua, porque se o buffet está falando uma língua diferente da decoração, do fotógrafo ou de um bar de drink,
vai dar confusão. Então, tudo tem que estar na mesma linha de pensamento. Porque tudo vai contar uma única história. Uma única história, exatamente isso. Então, assim, interessante. Então, é interessante quando os fornecedores desse casamento, desse evento, dessa festa, podem ter essa interação. E a gente, como decoradora, eu como decoradora, procuro sempre entrar em contato com todos os profissionais que vão fazer parte daquele casamento, para poder, ou do evento, da festa, para poder saber o que vai acontecer ali, para a gente poder alinhar tudo e para tudo sair perfeito naquele dia. Conhecendo você, eu sei que você é muito organizada, né? Inclusive você até também é personal organizer, né? E eu queria te perguntar o que te levou a... Porque você poderia atuar como personal organizer, que você é ótima em organização, você poderia também atuar como uma designer também disso aí, mas você escolheu a decoração de festas. Por que você escolheu decoração de festas? O que parece que é uma pergunta igual, mas ela é só parecida com aquela anterior, mas por que você foi para o ramo das festas? O que as festas elas te trazem? O que elas te remetem? Por que as festas? Você puxou um ponto aí sobre personal organizer, né? Personal organizer é aquela pessoa que faz organização pessoal, profissional, ela organiza também a casa das pessoas, o guarda-roupa das pessoas, a vida das pessoas, a agenda. Então, tem personal organizer especialista em cada segmento. Olha que interessante. Aqueles que organizam só a geladeira, aqueles que organizam a casa inteira, aqueles que organizam só teu guarda-roupa e os que vão organizar a tua agenda. Então, assim, tem personal organizer para tudo. Eu fiz essa especialização, a minha especialização em personal organizer, ela foi feita a primeira vez em São Paulo, acho que foi 2015. E assim, quando eu descobri essa profissão, eu fiquei muito encantada com ela, justamente por já ser organizada. Eu achei que aquilo ali ia somar na minha vida, e foi o que aconteceu. Quando eu tomei essa decisão de ser personal organizer, eu não pensei em ser personal simplesmente para organizar a casa das pessoas, mas também para organizar a minha casa. E a minha vida, porque graças a Deus você está na minha vida, porque eu sou totalmente desorganizado. Não precisa contar detalhes. Tudo bem. Então teve isso. Mas, quando eu decidi realmente passar para esse lado da decoração, é porque... Primeiro, como você já sabe, eu gosto muito de festa. Festa, para mim, é uma coisa assim, maravilhosa. Sempre que eu tenho uma oportunidade, eu tô lá colocando alguma coisinha, decorando, fazendo uma mesa posta, que é uma coisa que eu também gosto muito. Eu acho que fazer a mesa posta na sua casa é você fazer um carinho para as pessoas que você ama, para as pessoas que estão na sua casa. Então, é importante colocar a mesa, colocar uma louça bonita, nada de guardar aquela louça para a vida inteira dentro do armário. Então, eu gosto de usar tudo que eu tenho lá e montar aquelas mesas para a família, para os amigos. Sempre que os amigos vão, a gente monta aquela mesa bonita, porque realmente é uma coisa que está em mim. Eu sou, como se diria antigamente, festeira. Então, eu posso dizer e usar aquela frase da música do Titãs: a vida até parece uma festa. É isso aí. Diversão é solução para mim? É solução, sim. Isso. Que legal. Eu gosto de festa. Que bom, legal, bacana. A gente gosta de receber, né, meu amor? Isso. É um privilégio, é um prazer receber os nossos amigos da nossa casa. E pensando nessa questão de festas, já aconteceu alguma situação meio complicada que colocou a VS numa situação assim muito de um desafio maior? Ou seja, você já teve uma experiência de sufoco em algum tipo de atendimento, algum tipo de decoração, algum tipo de evento? Assim, de atendimento para o cliente mesmo, não. Mas a gente teve um desafio no ano passado, no início de agosto do ano passado, que foi um evento muito grande que teve em Brasília, que foi o Arena Noivas. Foi um evento gigantesco, tem acontecido todos os anos agora. E ele começou no Ulisses Guimarães, será que foi? Acho que foi no Ulisses Guimarães a primeira edição, eu não participei. Então não estou muito bem
não lembro muito bem, mas a segunda edição foi construída um grande, como é que eu posso dizer? Tipo uma cidade cenográfica. Uma cidade, foi construída uma cidade ali na lagoa do Parque da Cidade, né? Uhum. Então, quem passa lá hoje tá aquela coisa enorme, uma estrutura gigantesca ali. E o primeiro evento que teve lá foi esse Arena Noiva. E quando eles me convidaram para participar, como uma decoradora auxiliar. Então, assim, eu não tinha uma experiência num evento tão grande, né? Um evento gigantesco. Tudo bem, tinham vários espaços e vários decoradores, mas para o nosso espaço seriam 2 decoradores, um decorador com muita experiência e eu seria decoradora auxiliar. Mas no último momento a decoradora não pôde participar por alguma razão. E você foi promovida? E eu fui promovida. E foi assim, ao mesmo tempo que foi um pouco desesperador, foi assim como é que eu posso dizer? Um misto de de medo, talvez um pouco de temor e um misto também de satisfação e alegria e de desafio, porque ia ser um privilégio estar fazendo alguma coisa assim sozinha, eu poderia imprimir ali a minha marca e mostrar para aquelas pessoas. Ou seja, eu consigo, dou conta. Isso. E aí eu falei assim, quer saber? Eu não vou recusar, porque eu tinha a oportunidade de dizer não. Então eu poderia ter dito não, mas eu falei assim, bom, eu vou pedir, né, claro, a sua opinião. E você é o meu maior incentivador, meu maior apoiador. E você disse, vai lá, você consegue. Eu falei, vou mesmo. E fui, e você viu, né? Foi um evento maravilhoso. Foi lindo, o nosso espaço estava muito bonito. Ainda tiveram desafios na estrutura, muita coisa que não estava pronta, que tinham combinado, que acabou não saindo como deveria sair. Até porque foi um evento que foi uma experiência para todas aquelas pessoas ali. Né? Um espaço novo, aberto, muito vento, muita poeira, estava tudo sendo construído. Então, assim, foi muito desafiador aquilo ali. Mas, assim, também foi um desafio grande, mas que depois que eu passei aquilo ali, hoje eu penso, se eu conseguir passar por aquilo ali, o que vier é aprendizado, mas eu sei que eu consigo. Então, se vier um desafio maior, eu sei que eu vou conseguir, porque aquilo ali foi um desafio grande. Que legal, que legal. Vamos lá. Eu tô assim, a gente está caminhando mais pro meio do final, né, do nosso papo, e eu vou te perguntar. Tem alguma pergunta que até agora você gostaria que eu fizesse ou não fiz? Tem sim. Vamos lá, me fala uma então. Você ainda não me perguntou sobre a minha outra carreira. Oh, meu Deus do céu! Quer dizer que você tem mais de uma carreira, então tá bom. Então eu gostaria que você então falasse da Val Savafé, que além de decoradora, ela agora é uma doutora, uma médica veterinária. Então me conte um pouco dessa história, me conte desse sonho realizado, né? E assim, eu já vou dar esses spoilers, porque eu sei que você sonhou muito por esse momento, recentemente foi a sua colação, então eu queria que você me falasse desse sentimento, dessa experiência, da caminhada de ter chegado até aqui, e é isso aí, fala aí pra gente. Então, eu a medicina veterinária é o meu propósito de vida. Então, assim, as pessoas sempre procuram um propósito. Eu amo a decoração, eu amo a festa, mas a medicina veterinária é algo que é do coração. Tem um espaço, não que a decoração não tenha, mas a medicina veterinária é algo que vem desde que eu era muito criança, eu acho que vem da vida toda, né? O cuidado com os animais, o cuidado com os meus pets, com os pets das outras pessoas, né? Então, assim, para mim a veterinária está na minha vida sempre, só que por várias razões eu ainda não tinha conseguido realizar o sonho, porque nós mulheres, quando a gente pensa nos nossos sonhos,
a menos que a gente seja solteira, que deixe o casamento para depois, os filhos para depois e realize seus sonhos logo, as coisas acontecem de uma maneira diferente. Por exemplo, na nossa época, as coisas eram diferentes. Então, assim, a gente chegava ali até o segundo grau, né? Ou ia ser professora, não é nenhum demérito, pelo contrário, graças a Deus eu estou aqui hoje por causa dos meus professores, que assim, eu devo a eles tudo, né? Principalmente os meus professores de veterinária. Mas assim, naquela nossa época não tinha, não sei quantos, 20, 30 anos atrás, a gente não tinha muitas opções. E medicina veterinária não era uma opção. Medicina também não era uma opção, porque a gente tinha o magistério, ou o que tinha mais acadêmico? Tinha pedagogia. Pedagogia, muito isso, comum. muito comum ali, né? Isso. Então, e não era algo que eu queria, não era algo que me identificava. Uhum. Eu até cheguei a trabalhar numa escola, dentro da secretaria, mas aquilo ali não me identificava, não era o que eu queria. Mas não tinha como eu realizar meu sonho naquele momento. Depois veio o casamento, vieram os filhos. Casamento te atrapalhou, hein? Eu acho que cada fase é muito importante na vida da mulher. A mulher precisa dessas fases. E é óbvio que é muito complicado para a mulher ela chegar em determinada fase, ela ser mãe, estar estudando e estar trabalhando. Eu sei que tem muitas mulheres que conseguem, mas eu tive o privilégio, né, de poder casar, ter meus filhos e não precisar trabalhar. Foi um privilégio. Por mais dificuldades, os desafios da vida que a gente passou ali, mas eu não precisei trabalhar, por mais que eu tivesse vontade. Quando eu falo assim, eu não precisei trabalhar, quer dizer que eu não precisei ser CLT. Eu não precisei sair e trabalhar fora. Mas trabalhou Mas pra eu fiz caramba em muita casa. coisa. Além dos trabalhos de casa, né, que não é pouco, não é pouco trabalho, quando você tem criança pequena, eu sempre estava fazendo alguma coisa. Era uma cesta de café da manhã, era uma lojinha, era vendendo uma bijuteria, eu sempre empreendi de alguma forma. Nossa, então, lembrar disso é interessante, né? Então eu sempre fiz alguma coisa, mesmo quando os meninos eram pequenos. E aí, quando eles cresceram, que eles atingiram uma idade que eles já podiam ficar mais ou menos em casa sozinhos, chegou um momento da minha vida que eu quero trabalhar. A medicina veterinária ainda não era possível, porque não era uma coisa comum ali, não era um curso que era de fácil acesso, por questões de não ter esse curso tão acessível e também por questões financeiras, porque não era um curso muito caro na época. E aí eu fui para fazer um outro curso, eu precisava me realizar também profissionalmente. E aí eu fui fazer uma faculdade, que foi a minha primeira graduação, que foi marketing. Não sei porquê, na época fazia sentido, hoje para mim não faz muito sentido, mas na época fez muito sentido e foi o que me ajudou a entrar no mercado de trabalho depois de 15 anos ou um pouco mais, né? Você dedicou 15 anos da área profissional, de repente se colocar no mercado para cuidar dos nossos filhos. Isso. Então, eu quero também dizer para as mulheres que estão aí em casa, né? Que estão vivendo essa situação que eu vivi, que não tem uma graduação ou estão ali cuidando dos filhos, ou os filhos já cresceram e acham que não podem recomeçar, é sempre possível. Eu recomecei depois de 15 anos e fui para o mercado de trabalho. Trabalhei muito e chegou um ponto que eu não quis mais trabalhar para outras pessoas, quis empreender. E foi aí que eu decidi fazer o curso de personal organizer, fui fazer curso de decoração, fiz vários cursos, fiz espanhol. Então, assim, eu fui procurar de alguma forma me realizar também e aprender várias coisas, porque eu acho que a mulher, ela pode ser várias coisas, ela pode ter várias profissões, ela não precisa fazer uma coisa só. É óbvio que ela vai escolher alguma coisa
E dentro daquilo ali, ela vai seguir uma carreira, por exemplo. Uhum. É importante ter experiências. Isso, né? mas assim, ela não quer dizer que, por exemplo, eu como médica veterinária só tenho que ser médica veterinária, Certo. entendeu? Hoje eu posso me dar o luxo, posso dizer assim, de fazer várias coisas, de ter várias funções, como é que eu posso dizer? Não várias profissões, mas eu posso fazer várias coisas. Ter várias atuações. Atuações, eu posso atuar em outras coisas que não só na decoração. E em 2019, eu consegui começar meu curso de veterinária. Eu fiz vestibular para várias instituições e passei em todas. E maravilhoso isso. eu fico muito feliz porque, assim, eu não imaginava que depois de tanto tempo sem estudar, é um outro tabu. Você está muito tempo sem estudar, você acha que você não vai conseguir. Você acha que a sua mente já não é mais a mesma. Mas não, a gente consegue. Você foi quebrando vários tabus, Isso. né? Eu acho assim, não só as mulheres, os homens, qualquer pessoa. Querer. A pessoa tem que querer e querer realizar. Então, eu já com 47 anos, entrei numa faculdade de medicina veterinária e fiz 5 anos. Foi muito desafiador. Esses 5 anos foram desafiadores, mas ao mesmo tempo me trouxe uma riqueza muito grande. Não só de aprendizado das coisas da faculdade, mas também conhecer pessoas, circular no meio de outros cursos que não só da veterinária, construir relacionamentos. Então, isso para mim, como pessoa e como mulher, foi muito importante. E o sentimento de realização, seria isso? O sentimento de realização é grandioso. E você falou da minha colação, que foi há pouco tempo, né? Eu acho que aquele momento ali que eu vesti aquela beca... O que você sentiu? Conta pra mim. Vixe. Conta pra gente, né? Eita. Aquele momento ali foi um momento da chancela. Ali foi a chancela do curso. Então ali eu embora já esteja atuando, já possa atuar, já tenha a carteirinha desde janeiro, né, do início de janeiro, mas assim, aquele momento ali de colocar aquela beca e receber ali aquelas palavras dos nossos professores, dos mestres, de fazer o juramento, foi muito emocionante. Então ali eu falei, foram 5 anos que terminaram, mas que valeu a pena cada minuto daquilo ali. Valeu a pena cada noite acordada, cada madrugada fazendo trabalhos. E uma coisa também que é interessante falando sobre isso é que quando você já tem uma idade maior, né, que você entra numa faculdade, tá cheio de criança naquela faculdade. Criança de 20, de 22, de 23. E assim, no início, para mim, eu achei que... Falei, será que isso vai ser bom para mim? Mas foi maravilhoso. Se você, mulher que está aí, pensa em fazer uma faculdade e tem essa preocupação de que vai ter só jovens, não tem. Eles são acolhedores, eles te ajudam, você soma na vida deles. Com certeza eles vão te procurar. E ali eu fui não só uma colega de faculdade, mas eu também fui uma mãezona, fui uma tia, fui uma irmã. Então, foi muito bom para mim, muito bom. Ter esse período, esse momento de realização é muito importante para a mulher, porque às vezes a gente se fecha dentro da nossa casquinha ali, dentro daquele casulo, e aí a gente deixa de acreditar que a gente pode fazer muito mais do que o que a gente pode. Então eu quero dizer para as mulheres que vocês podem fazer muito mais, vocês têm capacidade, Deus nos dá capacidade para cada uma de nós, tanto para nós mulheres, quanto para os homens também que estão aí ouvindo. Deus dá capacidade. Então se você tem um sonho, pode ser faculdade, pode ser uma viagem, pode ser qualquer coisa. Sonha, coloca diante de Deus e corre atrás.
E você precisa correr atrás, você precisa colocar o seu esforço naquilo ali. E vai dar certo, você vai conseguir. Ou seja, tem que se permitir, né, amor? Tem que se permitir. Tem que se permitir. Tem que se permitir. Legal, a gente está caminhando aqui para a reta final e eu normalmente faço uma pergunta final, mas por ser minha esposa, por você ser minha esposa, eu vou me atrever a repetir a pergunta inicial para eu fazer a pergunta final. Na minha pergunta inicial eu perguntei para você quem era Val Savafé. E eu vou perguntar de novo, quem é Val Savafé depois desses minutos que passamos aqui conversando? E eu queria que você pensasse nessa resposta tirando as atuações. Deixa as atuações de profissionais, as atuações profissionais, atuação de mãe, de esposa. Pensa agora na mulher. Eu estou inovando, tá? Eu não fiz essa pergunta para ninguém. E no mês da mulher eu queria dar esse presente para as mulheres. Eu queria fazer essa pergunta como mulher, se você fosse responder essa pergunta, o que você diria? Quem é Val Savafé? Eu sou uma pessoa realizada, uma pessoa feliz, e cada desafio eu me sinto mais realizada. Eu sou uma pessoa feliz com tudo que eu tenho hoje, né? Não só, como você falou, não só com o lado profissional, mas com o meu lado pessoal, a minha realização. Hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa que tem muitos objetivos ainda, muitos planos, muitos sonhos. Não é porque terminou a faculdade que eu não tenha outros projetos. Já estou aí engatilhando novos projetos, novos sonhos, porque eu sou uma pessoa que quero realizar. Para mim, realizar, fazer projetos, empreender, não só profissionalmente, mas também pessoalmente. Empreender na minha vida, criar coisas para mim, descobrir novas coisas, ter novas experiências. Essa hoje sou eu. Que legal! Emendando a essa pergunta, eu vou fazer a última pergunta. O nome do nosso podcast é Expertise Contando Histórias. E aqui você contou um pouco da sua história para as pessoas. Você compartilhou um pouco dos seus sonhos, um pouco de você. Que história você gostaria que contassem sobre você? Se alguém fosse contar uma história sobre a Val Savafé, que história você gostaria que contasse sobre você? É uma pergunta. Eu gostaria que as pessoas, quando falassem de mim, se contassem a minha história, que contassem que eu sou uma mulher que realizou sonhos cedo, realizou sonhos com mais idade, realizou sonhos e planos com muito entusiasmo, com muita alegria, uma mulher que ama os pets, alguém que tem uma paixão imensa por cães, gatos e outros bichinhos, peixes, e que ama os filhos e que se realiza também. Não vou dizer que me realizo através deles, porque cada um deles tem os seus próprios sonhos, suas próprias realizações, mas assim, hoje eu sou uma mulher que olha para tudo que eu já vivi e pensando em tudo que eu já vivi, mas também com o olho lá na frente, pensando no que eu vou viver, né? Uma mulher que pensa em realizar muito, muito mais coisas, pensa em projetos não só para mim, porque os meus projetos, eles também, hoje, meus projetos visam contemplar também outras pessoas. Uma vez você me disse que o nosso projeto precisa ser pessoas, né? Porque eu sempre brinco, meus projetos são os pets. Mas os pets, eles não vêm sozinhos, eles vêm atrelado com pessoas. Então, assim, hoje, eu gostaria muito que as pessoas, quando falassem de mim, pensassem
ela ama os pets, mas ela também pensa nas pessoas. Os projetos dela são voltados para os animais, voltados para a decoração, mas visando pessoas. Eu acho que é por isso que fica tão claro na minha mente o projeto de decoração e o projeto da veterinária. Porque o projeto da decoração, ele é um projeto para pessoas. O projeto da veterinária é um projeto para os animais. Então eu consegui, e é um privilégio muito grande, graças a Deus, poder juntar duas coisas que contemplam as coisas que eu mais amo, que são as pessoas e os animais. Uau. Essa é a Val Salva-Fé. Legal. Agora a câmera está ali. Se você quiser deixar uma mensagem final e falar dos seus projetos, para as pessoas acompanharem, falar suas redes sociais. Então agora a lente da verdade ali está olhando para você e você pode olhar para ela e falar e terminar do jeito que você achar que deve terminar. E é isso, eu quero deixar aqui para vocês meu agradecimento para vocês que vão estar assistindo também. E eu desejo que essa história que eu contei aqui possa motivar outras pessoas. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais da VS Decorações Experiências, o nosso Instagram é @VS Decorações Experiências. Nós temos também o @Casa Salva-Fé, que conta um pouco da nossa história, da história da veterinária, da história da nossa casa, da história do nosso receber, né? Nós recebemos muitos dos nossos amigos e a gente conta essas histórias lá no @Casa Salva-Fé. Então, se você quiser dar uma olhadinha lá, a gente agradece, recebe você com muito carinho. E precisando também dos nossos serviços de decorações, no @VS Decorações Experiências. E é isso. Legal. Queridos, obrigado por ter acompanhado até aqui. Foi para mim uma alegria muito grande ter participado com a minha amada esposa nesse episódio em homenagem à mulher, né, o mês das mulheres. Espero que vocês tenham gostado, espero que você, mulher, tenha se inspirado, né, um pouco do que foi dito aqui nessas histórias. E muito obrigado, até o próximo episódio.